Dias, ele está dizendo aqui, o que deve ser feito para reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna para a população? Esse tema eu gosto bastante aí, falando de planejamento urbano. As grandes cidades brasileiras têm... O Brasil tem um problema de déficit habitacional e as capitais, sobretudo, por causa da quantidade de pessoas, né, que se mudaram para elas em busca de oportunidade. E aí nós vamos ter dois caminhos principais. Um deles é o dentro da economia de mercado. Então existe uma oferta e demanda, existem pessoas que querem comprar um apartamento, que querem comprar uma casa, né, e existem pessoas que querem produzir apartamentos, prédios e casas para atender essa demanda. Então, essa é o pessoal que está na economia de mercado, que tem alguma condição de pagar. Depois eu vou entrar no segundo ponto, que é, por exemplo, que seria o faixa 0, o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é quem ganha muito pouco. Mas existe boa parte da economia imobiliária que está dentro, né, da economia de mercado. Você precisa de leis que permitam, e foi parte do que a gente debateu aqui hoje, que essa oferta possa ser criada. Então, se eu tenho uma demanda por 5 mil apartamentos, então se mudaram aqui para São Paulo, né, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, essas 50 mil pessoas, 100 mil pessoas precisam de apartamentos. Se ninguém está saindo do apartamento que está ou da casa que está, esses apartamentos não existem, portanto, precisam ser construídos. Né? E aí, o que o incorporador, o cara que constrói, vai fazer? Ele vai procurar um terreno e ele vai lá tentar construir. E aí ele olha a lei e ele fala, eu vou comprar esse terreno, eu só posso fazer 6 andares. E aí, dentro desses 6 andares, eu faço cada um... Plano diretor. Plano diretor. Eu vou fazer... Que é o plano diretor da cidade, né? A regra de toda a cidade. Aí você vai ter metragem. Cada um só pode ter, no mínimo, 30 metros quadrados. Você vai fazer uma conta lá e vai dar um número matemático de quantas unidades você pode fazer. Não tem como diminuir, porque a construção ela é feita com regras que te dão um resultado final daquelas unidades. E aí, se você tem uma regra que é muito ruim, 4 andares, 5 andares, 6 andares, a unidade mínima é de 40 metros quadrados, o prédio tem que dar recuo do lado, recuo da frente, afastar, tudo isso você vai diminuindo. O que entregar 500 apartamentos, entrega 400, entrega 300, entrega 200, né? Ele vai piorando. E aí, com uma questão de oferta e demanda, esse apartamento vai ficar mais caro. E aí você tem um déficit habitacional, porque essas pessoas gostariam de comprar esse apartamento, mas ele ficou mais caro por causa da legislação. Então, se você tiver boas regras, né, que incentivem a construção e em larga escala vão reduzir o custo, né, habitacional, você resolve parte do déficit, né, habitacional. O outro lado, claro, e a gente vai falar de realidade brasileira, é o que seria o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são pessoas que não têm condição de pagar, né? Não tem renda mínima para aquilo. E aí, se você não fizer alguma coisa, essa pessoa vai favelizar. Ela vai buscar algum terreno, algum lugar que tem, né, para fazer a sua casinha, porque ela precisa morar. É a realidade posta. Né? E aí, na minha opinião, o Estado tem um papel, e a gente pode debater. O Tarcísio agora está falando de parceria público-privada na área da habitação. Né? Tem vários modelos com relação a isso. Mas o Estado tem um papel na habitação nessa faixa. Então, deixar a parte de mercado competitiva, produção de larga escala para atender essa demanda, né? E para quem não tem condição de pagamento, o Estado, na minha opinião, via parceria público-privada, modelos que incentivem. Eu, inclusive, tenho muita crítica, Elias, ao Minha Casa Minha Vida, nem tanto pela ideia de atingir o faixa 1. E sabe que a maior parte do orçamento do Minha Casa Minha Vida vai, na verdade, para o faixa 3 e para o faixa 2. O governo evita o faixa 1 porque ele é muito difícil de ser operacionalizado. Né? E o outro lado, urbanístico, aí nem tanto financeiro, o Minha Casa Minha Vida, você vai pegar, né, Rio de Janeiro, como Minha Casa Minha Vida, né, acabou sendo construído. Vamos pegar um bairro distante do centro da cidade, Paciência, parte de Bangu. Vamos pegar bairros que estão distantes da maior parte do emprego, estou falando distante, né? Rio de Janeiro um só, mas estão distantes da maior parte dos empregos que estão no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou conhecer, talvez fosse uma comparação Zona Sul de São Paulo, né? Acho que é a parte mais distante de chegar. Né? E lá eu vou construir Minha Casa Minha Vida, que não está conectado a trem, que não está conectado a metrô, que não passa ônibus, que o posto de saúde mais perto está a 2 km e ainda nem chegou à escola. Isso não é programa habitacional, isso não é programa de planejamento urbano. Isso é programa financeiro que, na verdade, acabou criando grandes conglomerados. MRV é uma que se beneficiou muito disso. Algumas construtoras cresceram muito, muito no Brasil, né, com base nesse modelo, que eu sou muito crítico. Política habitacional tem que entregar, não é entregar só o apartamento. Você está no apartamento, no meio, né, do nada, na casa do chapéu, não é uma política habitacional. É melhor do que estar no barraco? Pode até ser, mas a gente tem que fazer uma política habitacional integrada a transporte, integrada aos serviços existentes e integrada ao emprego. Né? E, infelizmente, agora no centro do Rio, e aí, né, eu acabei falando um pouco desse assunto que eu adoro. Eu estava na comissão de revisão do plano diretor agora do Rio de Janeiro.
A gente pegou os bairros mais próximos ao centro do Rio, né? No caso do Rio, Benfica, São Cristóvão, bairros históricos, que já foram industriais, e nós falamos, vamos incentivar a construção aqui, com potenciais generosos, vamos atrair para cá, porque a pessoa está a 5 estações de trem do centro do Rio, tá a 3 estações de metrô do centro do Rio, tá a meia hora, no máximo 40 minutos de ônibus do centro do Rio, né? Onde estão os empregos. Na minha opinião, é assim que a gente enfrenta o déficit habitacional. Agora tem uma pergunta para os dois. Aproveita que são as últimas perguntas aí, hein? Fechou. Uma para cada um. Aí tem uma para os dois aqui, que é o seguinte. O Samuel Cunha está falando aqui. Quem tem mais liberdade? O cidadão chinês ou o cidadão americano? Explique por quê. Eita, agora é mais um podcast só para isso, né? E aí, Elias? Já deve ter ouvido muito isso, né? Não, uma das características das cidades chinesas é que você não tem polícia na rua, não tem bandido na rua, não tem cracudo na rua, tem metrô pra tudo quanto é lado. Não tem morador de rua lá? Em alguma cidade você chegou a ver? 150 vezes menor que qualquer país ocidental. Mas tem. Até por conta dessa coisa que ele falou aí, da questão do controle da migração interna. E porque na China, o chamado exército industrial de reserva, como o Marx fala, que as pessoas que vão para cidades e acabam morando em favela, e ela é um exército industrial de reserva para a indústria, para baratear a mão de obra. Na China ela tá no vilarejo, né? Porque a terra ela é pública e a terra é concedida para uma família, né? Então você não tem emprego na cidade, tem um pedaço de terra no campo, né? Entendi. Então isso torna a vida nas cidades chinesas algo altamente... uma delícia morar na China, né? Nesse aspecto. Qualquer cidade grande chinesa, qualquer capital de província, qualquer lugar na China. Eu por exemplo, nem se compara com viver numa cidade chinesa com uma cidade europeia ou americana, ou seja, em que é polícia, bandido, crack, racismo, sabe? Isso aí, tudo isso junto e misturado, né? Forma esse ocaso da civilização ocidental, do qual eu não faço parte. Eu sou sul global, eu não sou ocidental, né? Ao contrário do meu amigo Pedro aqui, que se coloca como ocidental, sem sacanagem nenhuma, tá? Mas claro, fala com muito orgulho. Não, eu não tenho orgulho de ser sul global, né, de ser latino-americano, brasileiro e membro de uma comunidade internacional. Latino-americano, brasileiro e fazemos parte da civilização ocidental. Você faz, Pedro. Você faz, eu não faço. Eu sou sul global e corintiano, que isso é o fundamento máximo da nossa vida. Maloqueiro e sofredor. Então, vamos assim, respondeu? Né? Vai lá, Pedro, vai lá. É você. Respondeu assim rápido mesmo? Achei que... Cara, o tempo, né, cara? Você tá aí apressando a parada, né? Eu não, é que dão 3 horas. Eu por mim, vamos acabar. 3 horas, Vocês estão com Não, cara, eu vou pegar um ônibus pro Rio de Janeiro e amanhã tenho que estar... Eu vou ser curto nessa também, porque eu acho que, de certa forma, ao longo do debate, nós tangenciamos esse assunto. Né? Não é um assunto 100% novo. Na minha opinião, claro, né? Numa cidade americana, nos Estados Unidos, você vai ter uma liberdade maior. E a gente pode argumentar que a liberdade traz problemas. Que a liberdade, ela traz bônus e ônus. Eu posso mudar para uma cidade que, na China, eu vou ter uma limitação ali quase que de castas, porque eu tenho... Né, você é rural, você é urbano, você é cidade Tier 1, cidade Tier 2. Isso, de certa forma, claro, ele vai controlar o processo de urbanização. Mas aquela pessoa fica em regiões que ela provavelmente não gostaria de ficar, senão não precisaria haver controle. Então ela não quer aquela região. Nos Estados Unidos você vai ter liberdade. Tem uma cidade desenvolvendo, você vai lá e se muda para aquela cidade. E tem uma cidade que está indo mal, você pode sair dela. Existe uma liberdade de fluxo migratório, ou seja, das pessoas trocarem de estados nos Estados Unidos, muito grande. E o interior americano, já que as grandes cidades têm, e obviamente têm os seus problemas, né, mas o interior americano também é incrível de poder de compra. São cidades super funcionais, tanto que, para onde há maior fluxo migratório hoje no mundo? É claro que a China também tem políticas de restrição à imigração internacional. Mas se os Estados Unidos fosse tão ruim de qualidade de vida, a gente não teria tantas pessoas de tantos países. E aí a gente vai falar de América Latina, né, de própria Europa, de África, né, de alguns países asiáticos, vários países asiáticos, que querem se mudar para os Estados Unidos. É perfeito? Longe disso, não é perfeito. Agora, existe ali uma qualidade de vida, um poder de compra, que atrai pessoas do mundo inteiro. Mas o sonho americano acabou, né? Não acabou ainda. O sonho americano acabou. Será? Vamos ver. O Trump tá provando isso. Tá expulsando imigrantes por quê? Nesse sentido. Ele tem razão. As pessoas querem morar nos Estados Unidos. Elas querem morar nos Estados Unidos. Sabe? Mas por que tá mandando embora todo mundo agora? Esse papo de liberdade vai até a página 3, né? Porque entra um fascistóide de plantão lá, acabou a festa, imigrante, cucaracha, vai embora daqui. Quero ver o que vai fazer com a mão de obra. Vai embora. A questão mais de fundo, eu acho.
é um Estado que tem valores, vamos dizer assim, claramente nazistas, entendeu? No seio da sua sociedade, né? Em que as pessoas naturalizam abertamente valores no seio da são nazistas, sabe? E que as pessoas... O Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. O Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos. O Trump ontem ele falou abertamente de uma limpeza étnica na Palestina. Isso naturalizado. Que absurdo, eu vi. Mas são 200 anos de capital da imigração mundial. Os Estados Unidos é formado de 200 anos de imigração. E da escravidão, inclusive. Os cules chineses e tal. Você tem toda essa história. Não é uma história bonitinha. Não é também. Perfeito. Não é bonita, inclusive. Ela tem os cules chineses. Não é bonita essa história, entendeu? Sabe? Já foi a terra que as pessoas iam para lá e enriqueciam. É claro que foi, pô. Não sou idiota. Não, ainda é. Ainda é o maior fluxo migratório do mundo. Tudo bem, de mas... desejo. Tudo bem. Cara, aquela coisa... você vê o Jornal da Globo, ela pode ter o Congresso do Partido Comunista da China, por exemplo, que mobiliza o país inteiro de baixo para cima. As pessoas comentam nas esquinas de Pequim, de Xangai, vai ter o Congresso do Partido, reuniões de bairro, uma efervescência. Isso não tem cobertura nenhuma na imprensa. Nenhuma. Agora, quando a oligarquia terrorista financeira americana se reúne naquelas eleições que custam 16 bilhões de dólares, porque para que custa tudo isso de uma eleição, né? Para comprar a cabeça, né? É celebrado como uma festa da democracia, a festa do país da oportunidade. Você vê o tempo inteiro essa propaganda há mais de 200 anos, de que é o país da oportunidade, é evidente que eu quero ir para lá. E eu acho isso perfeitamente normal, agora deixou de ser. Não, ainda é o país mais desejado de fluxo. Não, é o mais desejado. Não, eu não estou falando, isso é dado que trouxe, é fato. Agora, é uma sociedade que já era, meu amigo. Uma sociedade que. Uma sociedade. Não é o tempo, tá? É a realidade, ou seja, Los Angeles, você pega um metrô em Nova York, por exemplo, e compara com o chinês. Vai dar uma volta, anda 10 km de Xangai e anda 10 km de Los Angeles. É aquela coisa do anfetanil, sabe? Entendeu? Por isso que eu queria muito para a China, para ver. Não, vai ver. É É incomparável. A qualidade de vida no país como a China. Fecharam o TikTok, os americanos começaram a entrar num aplicativo chinês e trocar ideias. Os caras perceberam que tudo que falam sobre a China é mentira, porque a democracia americana é uma mentira. Né? Que ali são a Pepsi Cola e Coca-Cola, né? Vão se revezando. Existem duas classes de oligarcas que controlam os Estados Unidos, né? Um democrata e um republicano. Né? E mentem abertamente. Porque... Trump e Obama não tem diferença. Oi? Trump e Obama não tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. O país consegue definir o seu rumo. Uns matam menos palestinos e árabes, outros matam mais. Tem essa diferença. Isso é muito reducionista. Né? Não é reducionista, isso é fato. Reduzir os Estados Unidos a isso. Cara, a questão que a gente pensa que os Estados Unidos é Nova York, não é. Claro que não é. Inclusive, a gente está falando aqui muito do interior americano. A esquerda brasileira, boa parte da esquerda brasileira, que eu não faço parte, quer morar em Nova York. Assim como a direita brasileira quer morar em Miami. Sabe? Só que a realidade americana não é essa, entendeu? Esse que é o ponto. É uma sociedade decadente. Tá caindo de podre dos Estados Unidos. E isso é só você dar uma volta em Los Angeles, você vai ver. Aí vem o americano, a China é uma ditadura, a China é isso, a China é aquilo, aquela fake news que não se sustenta por 5 minutos. Basta cair um aplicativo, o cara conversar com o chinês, o cara ver, por que estão mentindo para mim? Por que mentiram para mim esse tempo todo? Porque é verdade, eles mentem sobre a China. Elias, não tenho pretensão de te convencer que os Estados Unidos não é decadente ou que a história acabou. Até porque, e aí tivemos um debate muito bom sobre a China, a China recente, né? Mas a China tem aí nesse fluxo pós abertura de mercado, década de 80 e 40, 45 anos. Se for pegar desde Mao, vamos ter aí 60, 70 anos. 75, né? E agora se realmente conseguindo desenvolver, depois o início foi consideravelmente caótico, mas... Cresceu 6% ao ano. Mas teve grande salto, mas tudo bem. Não teve. O ponto não é esse. Mas acho cedo, precipitado, você dizer, os Estados Unidos, né, que está aí 200 anos... se manteve crescendo regularmente, atraindo as melhores mentes do mundo e com 1000 problemas, não quero dizer isso. Agora, me lembra um pouco a União Soviética, fosse visitar lá Moscou, São Petersburgo, e mesmo a fronteira do conhecimento, tinha épocas que a União Soviética estava lá falando, damos pau nos Estados Unidos, mandamos o cachorro para a lua e estamos na frente, né? E colapsou. E eu não estou dizendo que a China vai colapsar, eu acho que é cedo para dizer,
que acabou, ela ganhou dos Estados Unidos, acho cedo pra dizer isso. Eu também não falo isso. É que, por exemplo, você tratou como se os Estados Unidos tivesse... Acabou. O sul americano acabou. Não, mas tem que falar que eu falo. Meu ponto é só isso. Eu não acredito que os Estados Unidos tenha acabado. Né? E pra mim, mais uma vez, a maior prova disso é a quantidade de pessoas do mundo inteiro que continuam desejando se mudar para os Estados Unidos. Por quê? Né? Porque quando ela sai do país dela, a produtividade, que a gente está falando do americano, que segue impressionante, num país ela consegue produzir X, que ela vai ter lá 2 mil, 5 mil, 7 mil dólares de renda, no que ela entra nos Estados Unidos, né, e se adapta àquele mercado, a renda duplica, triplica, quadruplica. E é isso que atrai as pessoas. Vamos o poder de Pedro. compra.